alguns dias aí fora da igreja, devido ao compromisso com o meu trabalho secular. E às vezes nós temos que buscar de Deus algumas coisas, alguma direção, para que nós possamos estar tendo respostas do Senhor. Nesses últimos dias que eu estava um pouco distante da igreja, eu andei refletindo sobre a situação da igreja em si. Eu não digo da nossa igreja, mas da igreja do Senhor Jesus, da igreja de um modo geral. E o que eu tenho visto e refletindo no comportamento das igrejas hoje, reflete no comportamento do ser humano, reflete no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa crença, naquilo que cremos, e também reflete no nosso comportamento. E eu gostaria que os irmãos atentassem para a palavra do Senhor nessa noite. Hoje é culto de Santa Ceia, e eu procuro no culto de Santa Ceia trazer uma mensagem que faça os irmãos refletirem, pensarem na sua vida, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, falando da ceia do Senhor, ele diz: examine o homem a si mesmo. Então, em todo culto de ceia, eu procuro trazer uma mensagem que faça você refletir, pensar na sua vida, no seu comportamento, para que você obtenha uma resposta ou uma direção do Senhor. Amém? O tema de hoje, queridos, não tem sido muito falado nas igrejas, e é de suma importância que nós aprendamos e ouçamos sobre apostasia. Apostasia. Pastor, o que é apostasia? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Amém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Amém? Glória a Deus. Enquanto vocês buscam aí a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, a palavra apostasia, melhor dizendo, ela significa afastar-se da fé. Ela significa abandonar a Deus para seguir outros deuses. A palavra apostasia significa deixar de servir ao Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, lá no finalzinho da Bíblia, você pode encontrar. Nós vamos ler o capítulo 2, o versículo de número 3. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga: estou a caminho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a irmã está a caminho, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que derrame sobre nós a tua misericórdia e a tua graça. Amém? Senhor, será pregada a tua palavra neste momento. Que o Senhor conduza, Senhor, essa palavra, essa mensagem,
aos corações desses homens e mulheres que aqui se encontram, e que derrame sobre nós a tua unção, a tua graça, e que nós possamos entender e viver a palavra do Senhor nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja em coro diz: amém. Amém. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: não se deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele é o mesmo Deus. Amém? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica, sobre a apostasia. Como eu disse, a apostasia é você deixar de seguir ao Senhor, é você abandonar a fé, é você seguir outro Deus a não ser o Deus vivo. E isso fala aos nossos corações. Isso vem de encontro a nós. Amados, olha o que Timóteo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 13, o capítulo 13 todinho de Deuteronômio vai falar do comportamento do povo de Israel quando deixou de seguir a Deus e seguiu a Baal. Baal era um deus pagão. E havia, naquela cultura daquela época, a adoração a Baal, ou a adoração a Moloques. E como é que era essa adoração? Essa adoração era realizada num culto a Baal. E num determinado momento deste culto, tambores eram tocados de forma bem alta, quase ensurdecedora. E era trazido crianças de colo, crianças de 5 meses, 2 meses, 1 mês. E essas crianças eram trazidas pelos seus próprios pais, colocadas na mão do sacerdote. E esse sacerdote chegava diante de uma armação incandescente. Essa armação tinha um rosto, e esse rosto abria-se uma boca. E quando ele abria essa boca, tinha uma chapa de pedra incandescente, ou seja, a pedra estava fervendo, e os tambores tocavam bem alto, e as criancinhas eram colocadas em cima dessa chapa de pedra fervente, e elas gritavam de dor. E quando essas crianças estavam lá em cima, gritando, agonizando de dor, elas eram jogadas para dentro da boca do Moloque e eram queimadas vivas. Isto era um tipo de adoração comum dos povos que rodeavam a nação de Israel. Adoração a Baal. E em determinado momento, o povo de Israel abandonou o Senhor, abandonou os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e começou a seguir a Baal, a outro Deus, e sacrificavam seus filhos a Baal, dessa forma como eu escrevi para os irmãos. Sofonias diz no capítulo de número 1, versículo 4 a 6, ele fala do sacrifício de adoração a outros deuses, também como Baal, e ele chama a atenção. Sofonias era um profeta do Senhor, que constantemente chamava a atenção do rei Josias para esta atitude e comportamento do povo de Israel. Não somente
Os profetas falavam do desvio do comportamento do povo judeu com relação ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus, Ele levantou juízes, porque o povo não ouvia mais o seu rei, o povo não ouvia mais os seus profetas. Então o Senhor levantou juízes na nação de Israel para alertar o povo do comportamento pecaminoso, do desvio de conduta do povo de Israel para com o Senhor Deus. A função dos juízes era se levantar para mostrar ao povo de Israel o erro que eles estavam cometendo. E nem assim o povo de Israel deu ouvido aos juízes levantados por Deus. E no Novo Testamento continua esse tipo de comportamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel se desviou da presença de Deus adorando outros deuses. Jesus veio para alertar o povo de Israel contra a adoração, a idolatria a outros deuses. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 11, ele diz o seguinte, acompanhe comigo, Mateus 24. Você que pode, acompanhe a palavra do Senhor. Mateus 24. A partir do versículo de número 4. Amém? Mateus 24, 4. O Evangelho de Mateus diz assim: e Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que a apostasia faz conosco? Ela nos faz perder a essência do Evangelho. A apostasia ela nos faz se afastar da presença de Deus, e afastando-se da presença de Deus, o nosso velho homem, a velha criatura, se aflora. Ela volta a aparecer. Porque nós não temos mais o comportamento, a atitude e os pensamentos elevados a Deus. Nós passamos a pensar em nós mesmos, nós passamos a dar atenção àquilo que não tem que ser dado atenção. A nossa prioridade dentro de ser as coisas de Deus para ser os nossos próprios desejos. E a apostasia, que é afastar-se da presença de Deus, desviar da vontade de Deus, ela toma força. Por isso que muitas das vezes existem pessoas que estavam dentro da igreja e hoje não estão mais na presença de Deus. Por quê? Porque elas foram levadas para fora da igreja. Elas foram levadas para distante da presença de Deus. E como é que isso acontece? Quando as pessoas passam a dar atenção a falsos profetas, a falsos pastores,
Por que eu disse que eu estava refletindo sobre a vida da igreja? Porque hoje em dia não existem, alguns dizem, né? Hoje não há mais pastores, há coach. Hoje não há aquele homem que sobe no altar do Senhor depois de ter ficado o dia inteiro em oração, consagração, jejum. São pouquíssimos hoje os homens de Deus que preparam a palavra do Senhor, passam semanas preparando o sermão para ser pregado no domingo na igreja. Hoje em dia a palavra do Senhor tem servido como afago aos ouvidos de uma plateia. A palavra de Deus hoje tem sido aquele algodãozinho, aquela coisa fofa, que é falado ao coração da igreja. Hoje em dia o Evangelho não tem passado de um culto de autoajuda. Falsos profetas hoje estão enganando as pessoas e fazendo com que elas se afastem da palavra de Deus, da igreja. Daquilo que Cristo nos ensinou. Se você pegar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus em diante, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos, Coríntios, Romanos, todo o Novo Testamento, e comparar os ensinamentos e as palavras do Senhor Jesus hoje, nós veremos que boa parte das igrejas se afastaram ou estão se afastando dos ensinamentos de Jesus. João capítulo 1, 1 João capítulo 2, 19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. O que João está dizendo aqui? A carta de João está dizendo que todo o apostata é a pessoa que se aposta da fé, larga o Evangelho, abandona a casa de Deus. Todo apostata, ele sai de dentro da igreja. Não existe apostata que não esteve dentro da igreja. Toda pessoa que se apostar, toda a fé, ela estava dentro da igreja. Ela seguia a palavra de Deus, ela estava no culto, ela estava aqui trabalhando para o Senhor. E por algum descuido, por influência de outras pessoas, ou de falsos pastores, falsos mestres, elas abandonaram a igreja do Senhor. E por isso todo apostado, ele sai de dentro da igreja. Conhece a palavra, conhece a Deus, mas no momento de fraqueza abandonou ao Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 21, versículo também de número 21. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo que eles não se circuncidem e nem os seus filhos, e que nem vivam de acordo com os nossos costumes. O povo estava perseguindo Paulo quando esse estava pregando o Evangelho. Os falsos profetas que estavam tentando acabar com o verdadeiro Evangelho, estavam tentando destruir Paulo, destruir os discípulos de Jesus que estavam pregando o Evangelho a todas as nações. Alguns desses homens começaram a encher a cabeça do povo contra Paulo, contra Pedro, contra os discípulos do Senhor. E muitas dessas populações, muitas dessas cidades se voltaram contra Paulo. Éfeso foi uma das cidades que se voltaram contra Paulo, agredindo Paulo de uma tal maneira que ele ficou quase morto. Tamanha foi a agressão sofrida por ele. Por que isso aconteceu? Porque falsos pastores estavam trazendo coisas erradas, falso evangelho na cabeça das pessoas. E tem acontecido hoje isso dentro das igrejas.
A palavra do Senhor tem deixado de ser pregada. O que tem sido pregado dentro das igrejas é só autoajuda. Você pode, você declara, eu recebo, eu rejeito. Não foi isso que Cristo pregou. Não foi essa palavra que Cristo nos ensinou. O engano é tão grande no povo daquela época que quando você falava do amor de Deus para aquelas pessoas, que Cristo tinha ressuscitado, elas não acreditavam. Porque a mente delas já estavam cheias daquilo que não era de Deus. Pessoas que ensinam o falso evangelho. Igreja, tome cuidado. Tome cuidado quando você ouvir pregações que coloquem o homem no centro e tira Deus do centro. Tome cuidado quando você ouvir a pregação onde o homem é tudo e Jesus é apenas um garçom. Deus tem que me dar. Deus tem que me dar. Eu sou cabeça e não cauda. Eu comerei o melhor desta terra. Cuidado com isso. Cuidado. Nós temos que aprender a buscar a palavra de Deus, aprender com o Evangelho, aprender a ler a Bíblia, interpretar textos. Porque muitas pessoas têm sido enganadas por esse falso Evangelho. De onde você tem que ter tudo. Vem para a igreja que você vai ser rico. Vem para a igreja que você vai ter carro. Vem para a igreja que você vai ser milionário. Jesus não prometeu isso para ninguém. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que nós devemos fazer hoje é buscar o reino de Deus. É um contrassenso, porque hoje as pessoas buscam carro, emprego, salário, ser rico, ter casa, ter mansões, mas a mesma palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros na terra. Muita gente tem corrido atrás de benefícios, de enriquecimento, quando a palavra de Deus diz que não é para correr atrás disso. É ir para trás, é buscar, procurar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Amados, devemos prestar atenção, porque provavelmente nós poderíamos estar sendo desviados da presença do Senhor. Nós poderíamos estar nos tornando apóstatas. Nós poderíamos estar saindo da presença de Deus e nem percebemos. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito pelo qual Deus te criou? Porque nós temos um propósito. Nós temos um objetivo por qual nós somos criados por Deus. O seu propósito é enriquecer? É ser próspero? É conquistar? É ser feliz? É ter posses? Porque o que nós vimos hoje é: Deus quer que nós sejamos felizes. Se você está na igreja achando que este é o propósito de Deus para você, eu sinto em dizer, você está enganado. Esse não é o propósito de Deus para você. Você sabe qual é o propósito de Deus para você? Servir ao nosso Deus, obedecer o que Jesus nos ensinou, viver em santidade, orar pelos perdidos, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amar ao seu próximo, olhar por quem nos persegue, orar pelos nossos governantes, desviar-nos do pecado, sermos imitadores de Cristo. É para isso que fomos criados. Nós não fomos criados para ser milionários.
Nós não fomos criados para ter 5, 6 carros na igreja. O propósito da igreja, o propósito do ser humano é pregar o Evangelho a toda criatura. É fazer discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar os nossos semelhantes, a orar pelas pessoas que nos perseguem. Se tomarmos um tapa na face esquerda, oferecer a direita. Se uma pessoa nos chamar para caminhar com ele uma milha, a gente tem que carregar andar com ele 2. Se uma pessoa pedir a gente a nossa capa, a gente tem que dar nossa túnica também. Foi isso que Jesus nos ensinou, e é esse que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Se eu sirvo a palavra de Deus, se eu prego o Evangelho, se eu amo o meu próximo, se eu oro por aquela pessoa que está tentando me fazer mal, se eu prego a palavra de Deus e essa pessoa se converte, entrega os seus caminhos ao Senhor, isso é o meu propósito. É para isso que eu fui feito. Por isso eu digo que a igreja tem se desviado do seu propósito. A igreja tem se desviado do propósito dela. Ontem eu fiquei sabendo do acontecido depois que o pessoal veio do culto da casa da Marisa. Nós temos feito uma campanha, né, que ontem foi o último ano, eu não pude estar presente. 7 euros na campanha, e sei que foi abençoado por Deus. A resposta pode não ter vindo nesse momento, mas virá. As coisas de Deus são feitas no tempo de Deus e nem no nosso tempo. E quando não é realizado, e quando aquilo que nós queremos que fosse realizado não se realiza, é porque ainda não é o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O problema é que tem sido nos ensinado que tudo tem que se acontecer, tem que ser acontecido de imediato. Eu peço, tem que acontecer. Eu falo, eu declaro, tem que estar presente. Tem que acontecer, tem que realizar. E a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz: peça, ele será dado. Batei, isso será aberto. Quem pede, recebe. Mas não diz recebe na hora. Recebe no tempo de Deus. Na justa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando for a vontade de Deus, for o momento certo, Deus vai realizar aquilo que você precisa. Quem determina é Deus e não você. A palavra de Deus diz que pode um vaso dizer para o oleiro: por que você me fez assim? A palavra de Deus diz que pode um homem acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Não pode. Tudo vem do Senhor. Jesus disse lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. Se sem Jesus eu não posso fazer nada, então eu tenho que esperar nele, eu tenho que viver nele, eu tenho que seguir as ordenanças dele, eu tenho que fazer o que ele quer que eu faça, não aquilo que eu quero. É Deus que determina a minha vida, não eu que determino. Olha o que Paulo diz a Timóteo com relação às pessoas que se apostam da fé, abandonam Jesus, abandonam a igreja. E hoje isso tem acontecido dentro da igreja. Segundo Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo está dizendo para Timóteo: ó, eu vou te chamar a atenção, olha, ouça o que eu vou te dizer, preste atenção no que eu vou te dizer. Em outras palavras, preste atenção, igreja, na palavra do Senhor. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos,
seguirão aos próprios desejos e juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-os para amigos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Em uma carta escrita anteriormente para Timóteo, Paulo também diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que não têm consciência e a sua mente está cauterizada, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos de Deus, que Deus criou, para serem recebidos como ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. O que nós temos visto hoje é uma degradação. Hoje o casamento não é respeitado, o relacionamento entre homem e mulher não é respeitado, a relação de patrão e empregado não é respeitada. Hoje não se respeita pai, não se respeita mãe. E é isso que Paulo está dizendo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Quantos homens abandonaram o Evangelho e começam a blasfemar contra Deus, a criar um falso Evangelho, interpretar a palavra de Deus de forma errada? Quantas pessoas têm ido por caminhos tortuosos, porque homens têm criado doutrinas aonde não tem dificultado o caminho das pessoas. Jesus disse para os sacerdotes daquela época: vocês não entram e não deixem que ninguém entre no reino de Deus, porque vocês ficam criando leis, barreiras para as pessoas seguirem. O que nós vimos hoje é que você, para fazer isso, você tem que fazer um monte de coisa. Nós temos visto superstições entrando dentro da igreja, objetos que não são objetos de culto sendo usados como amuletos para as pessoas alcançarem a tão esperada bênção. E não foi isso que Deus disse, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança. Santa Ceia e batismo. Amados, para que nós reflitamos na palavra de Deus nesse momento, nós estamos aqui no culto hoje de Santa Ceia. E a Santa Ceia, como eu disse, é como se você estivesse novamente renovando a sua aliança com Deus. A palavra de Deus diz: fazei isso em memória de mim. O que é isso? Façam isso em memória do Senhor, para que você se lembre do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Hoje é culto de Santa Ceia, e a Santa Ceia representa você declarar novamente, reafirmar o seu voto: o Senhor Jesus é o único e suficiente Senhor da minha vida. E eu estou aqui, neste culto, para renovar com Ele essa aliança, para dizer, para declarar novamente que o Senhor Jesus continua sendo o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas para que isso aconteça, você reflete, você reflita em tudo aquilo que foi dito aqui. Pense, qual foi o seu comportamento durante esse mês que passou? Qual foi o seu comportamento nessa semana que passou? No dia de hoje, como é que você se comportou? Para que você possa reafirmar esses votos. Você que já foi batizado. E você que não foi batizado. E eu quero dizer a você: eu quero me batizar. Então,
Aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Entregue os seus caminhos no Senhor, confia nele, que Ele vai fazer aquilo que é necessário ser feito. Pastor, eu quero me batizar. Me procure depois do culto. Nós estaremos caminhando para o discipular. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos fazer com que você entenda o comportamento e a atitude que você quer ter, a decisão que você toma. Então, queridos, agora nós vamos participar da ceia. E enquanto a gente prepara a ceia, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e refletisse como tem sido a sua vida, como tem sido o seu comportamento. Como é que você tem tratado o Deus que você serve? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos comportamentos, pelos nossos atos, atitudes, por tudo aquilo que omitimos, por tudo aquilo que falamos. Pedimos a Ti, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. Livra, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, de pecar contra Ti. Renova conosco a Tua aliança. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. E que nós sejamos esvaziados do pecado. Nós sejamos esvaziados de tudo aquilo que não presta e não provém de Ti. Para que nós alcancemos a Tua misericórdia e o perdão e a graça do Senhor. Pai, neste momento, peço perdão pelos meus pecados, pelos meus comportamentos, pelo pecado da Tua igreja, pelo comportamento da Tua igreja. Pai, nos colocamos diante do Senhor, oferecendo aqui, ó Pai, no Teu altar nas nossas vidas. E que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos lavar com o sangue de Jesus, para que nós possamos estarmos, ó Pai amado, com vestes brancas no dia da Tua volta, e que o Senhor nos conceda a salvação eterna. Por isso, Pai, nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja em coro diz: Amém? Pai, estão aqui esses elementos, ó Pai, o pão e o suco de uva. Que o Senhor derrame sobre eles